Oi, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Lab Ritual e hoje a gente vai conversar sobre como usar óleos essenciais na tua produção cosmética. Ontem eu estava criando uma aula para o nosso novo curso de cosmetologia natural e aí, para produzir essa aula, eu precisava reler alguns artigos científicos para organizar algumas informações. Dei uma olhadinha no YouTube também para ver o que tinha de conteúdo sobre óleos essenciais e apesar de ter alguma coisa, não existe tanto conteúdo assim. Então eu decidi preparar esse vídeo para te contar o que são os óleos essenciais, como a gente pode usar eles da forma correta na nossa produção cosmética e quais são os cuidados importantes da gente ter na hora de produzir com eles. Um dos primeiros livros que eu comprei quando eu estava descobrindo a cosmetologia natural foi um livro que ensinava a criar cosméticos naturais em casa. Eu lembro que nesse livro tinham várias receitas legais, as fotos eram muito bonitas e foi a primeira vez que eu vi os óleos essenciais como estrelas de uma formulação. Então eles eram basicamente a parte mais importante daquela formulação. E nessa mesma época eu estava descobrindo os óleos essenciais e todas as aplicações que eles têm. Por exemplo, se tu faz um produto que tenha lavanda, copaíba e alecrim, tu tem várias propriedades dentro desse mesmo produto por conta desses diferentes óleos essenciais. Então tu vai ter propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, propriedades clareadoras, propriedades reguladoras de oleosidade. E tudo isso parece muito perfeito quando a gente coloca isso dentro de um cosmético, né? Parece que a gente está encontrando absolutamente tudo que a gente precisa dentro de um cosmético. Só que assim, a gente pode usar os óleos essenciais como estrelas de uma formulação, mas a gente precisa colocar eles da forma adequada dentro da formulação para que eles cumpram, né, todos esses papéis e todas essas funções que eles têm. E aí que entra a primeira coisa que é importante de tu saber sobre óleos essenciais. Óleos essenciais são lipossolúveis, ou seja, eles se diluem em óleo vegetal, em gorduras, né? E eles também se diluem em álcools. Então, tu pode colocar óleos essenciais dentro do álcool de cereais, porque tu vai estar diluindo esses óleos essenciais, assim como se tu colocar eles dentro de um óleo vegetal, tu também vai estar diluindo eles dentro desse óleo vegetal. Os óleos essenciais, eles são moléculas apolares, assim como os óleos vegetais, e é por isso que eles se diluem, né, e que a gente pode dissolver e diluir os óleos essenciais dentro dos óleos vegetais. Só que diferente da água, que é uma molécula polar, os óleos essenciais não vão se diluir, né, se dissolver dentro da água, justamente por essa incapacidade e incompatibilidade de polaridades. Os óleos essenciais são apolares, enquanto a água ela é polar. Os óleos essenciais, além de serem moléculas apolares, eles também são extremamente voláteis, então eles evaporam com muita facilidade, e os óleos essenciais, eles costumam ter coloração e também odor. A gente usa tanto para aplicações terapêuticas, né? Então todas as aplicações que eu falei para vocês agora há pouco, mas a gente também traz eles para formulação por conta do odor, por conta do perfume que eles deixam dentro de um produto. Os óleos essenciais, eles fazem parte da história da humanidade. Então a gente tem, por exemplo, os povos egípcios como um marco do uso das substâncias aromáticas para fins medicinais, para perfumaria e também para questões religiosas. Então, na época, os óleos essenciais, a destilação, todo esse processo de extrair os óleos das plantas, eles eram feitos dentro de templos e tinha toda uma série de rituais que envolvia isso. E os árabes, eles foram muito importantes dentro da história dos óleos essenciais para a comercialização desses ativos. E eles também foram muito importantes para o desenvolvimento de dois métodos de extração, que é o método de arraste a vapor e também de hidrodestilação. Esses dois métodos, eles são muito comuns. A grande maioria dos artigos científicos e dos estudos científicos, eles têm um melhor desempenho de extração. Então, por exemplo, a hidrodestilação é o processo onde a gente extrai tanto o óleo essencial quanto o hidrolato. E aí eu vou colocar uma foto aqui para vocês de como funciona esse processo. Então, nesse bowl aqui, tu tem as plantas e tu tem água. Esse bowl, ele é aquecido e quando a água e os óleos essenciais, eles evaporam por serem muito voláteis, né? Eles vão para essa estrutura aqui de cima que se chama condensador. O condensador, ele é capaz de separar a água do óleo
por conta da diferença de densidade e também por conta da diferença de polaridade. Então aqui tu tem na parte de cima o óleo essencial e na parte de baixo tu tem o hidrolato. E aí essas duas substâncias elas vão ser encaminhadas para caminhos diferentes. Só que a matéria que o óleo essencial produz, né, a matéria-prima, ela é muito menor do que a quantidade de hidrolato que é produzida na mesma leva, o que faz ser um produto extremamente concentrado e que a gente precisa ter muito cuidado na hora de usar. Normalmente, em formulações cosméticas de uso facial, a gente usa no máximo 0,5%. Em formulações cosméticas que a gente vai aplicar no nosso corpo, a gente tende a usar até 2%, mas é muito importante que vocês saibam que tem algumas exceções. Por exemplo, quando a gente usa um óleo essencial de canela, que ele é extremamente concentrado, é um óleo essencial mais forte, que tem um potencial mais irritativo, por conta de algumas substâncias presentes nele, o ideal é que a gente não use 0,5% em uma formulação facial, por exemplo, de óleo essencial de canela. O ideal é que a gente use bem menos, eu indicaria para vocês no máximo 0,1%, porque já é um óleo essencial muito mais forte e com um poder irritativo maior. O mesmo vale para o gerânio. Dentro do óleo essencial de gerânio, a gente tem a presença de um componente que se chama geraniol, e esse componente, ele costuma causar em algumas pessoas reações de sensibilidade ou então reações alérgicas. E vocês podem ver produtos que eles têm muito geraniol na composição, tu vai ver ali na descrição dos componentes a presença deles, né, junto com outros ativos. E isso se dá justamente por ser um componente que tem esse potencial mais irritativo para algumas pessoas. E aí, a mesma coisa vale para o óleo essencial de gerânio. Se tu vai colocar ele dentro de uma formulação, tu não vai colocar 0,5, tu vai colocar menos, porque tu já sabe que é um óleo essencial que tem esse potencial de causar uma irritação. Então, tu vai usar o menos possível para diminuir ao máximo, né, essa possibilidade de irritação. E para perfumaria, apesar da gente indicar no máximo 2% para produtos corporais, seja um perfume capilar ou seja um perfume que tu aplica no corpo, a gente costuma usar muito mais na perfumaria. Então, por exemplo, eu fiz um perfume capilar, que é esse aqui, e aqui eu usei 3% de óleo essencial. Então, assim, é uma concentração bem maior do que eu tô acostumada a usar, mas não me deu nenhum tipo de irritação, não sensibilizou meu couro cabeludo, não sensibilizou minhas mãos na hora de passar. Então, deu tudo certo. Só que, assim, são exceções. Sempre lembrando também que teste de alergia, eles são muito importantes. Então, é muito fácil de tu fazer um teste de alergia. Tu vai pegar um óleo essencial que tu queira usar, vai diluir em óleo vegetal, sempre diluído, vai aplicar no teu antebraço e vai deixar ali 20 minutinhos. Se tu não tiver nenhuma reação alérgica, tu pode usar. Se tu tiver, o ideal, né, e o indicado, o recomendado é que tu não use. E aí, sempre que tu vai testar um óleo essencial novo, tu precisa fazer esse teste de alergia. E se tu vai testar um produto novo, o ideal é que tu também faça esse teste de alergia. Aqui no canal a gente tem um vídeo que a gente fala sobre 10 óleos essenciais para tu investir se tu tá começando na cosmetologia natural ou então se tu já produz cosméticos naturais. Eles são bem versáteis, eles funcionam para vários tipos de pele, para várias formulações. Então eu vou deixar aqui no card para tu assistir se tu ainda não assistiu. Para finalizar esse vídeo, eu queria te falar que os óleos essenciais, eles são originados e eles surgem a partir dos metabólicos secundários das plantas. E a gente encontra, né, os óleos essenciais por toda a estrutura da planta, então desde o caule até as folhas, até as flores, se ela tiver flor, em maiores e em menores quantidades. E aí uma coisa muito legal é que eles estão envolvidos em processos de crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Então quem produz os metabólicos, os ativos, os componentes que vão cuidar dessas plantas são os óleos essenciais. E a partir disso vão surgir as aplicações, né? Então, de ser um ativo cicatrizante que na planta vai ser responsável por cicatrizar algum corte, algum machucado no tecido da planta. Vão ter outros metabólicos que vão ser responsáveis por produzir um cheiro que vai atrair os polinizadores para essa planta, então vai ajudar no processo de dispersão dessa espécie. Existem muitas propriedades que os óleos essenciais trazem. Para a gente poder explorar isso ao máximo e da forma correta, é muito importante que a gente leia artigos científicos, leia livros que falem sobre aplicações com os óleos essenciais, porque assim, apesar de serem incríveis e de terem as suas propriedades, a gente também precisa entender que existem contraindicações. Então é muito importante que se tu é gestante ou tá amamentando, tu procure na literatura científica
para saber se tu pode usar um determinado óleo essencial, se tu vai fazer essa aplicação em uma criança, é muito importante que tu saiba qual é a dosagem indicada, se tu pode ou não aplicar. A mesma coisa vale para pet, se tu tem um pet, um cachorro, um gato, enfim, o que tu tiver, é muito importante que tu saiba que eles podem ser muito sensíveis aos óleos essenciais, então é muito importante que tu consulte a literatura antes de desenvolver um produto para eles com óleos essenciais. E aí, né, quebrando algumas coisas que rolam aí na internet, a gente não deve nunca fazer ingestão de óleos essenciais de forma alguma através da água. Como a gente conversou no início do vídeo, a água ela não tem essa capacidade de diluir os óleos essenciais, e quando eles chegam no nosso organismo, eles podem tomar muitas rotas metabólicas diferentes e possíveis, então é muito perigoso tu fazer a ingestão de óleos essenciais. E se tu tem essa vontade, né, de, enfim, ingerir óleos essenciais e ter um tratamento, alguma coisa assim, através dos óleos essenciais, é muito importante que tu busque pessoas capacitadas, que estudaram sobre isso, que têm conhecimento e que de fato podem te dizer o que tu pode ou não pode fazer. Então aqui no Lab Ritual a gente vai falar sobre óleos essenciais, mas diretamente para aplicação cosmética. E todas as aplicações que a gente traz é sempre pensando no produto que tu quer criar e onde tu vai aplicar esse produto. E como eu falei para vocês, né, a gente vai falar sobre aplicações cosméticas, a gente pode falar sobre perfumaria natural, que é outro ramo que eu tô explorando há um tempo já. Não tenho ainda muitas coisas, assim, não fiz muitos perfumes, não desenvolvi tantas coisas que me façam ainda estar muito segura dentro desse tema, mas já aprendi várias coisas que melhoraram as minhas formulações, melhoraram os meus aromas, aprendi sobre pirâmide olfativa, que é uma coisa muito legal, e que se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, dá o teu like, ele é muito importante pra gente criar mais conteúdos como esses. E se tu ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve. Se tu não ativou o sininho de notificações, ativa. Se tu já fez tudo isso, deixa um coraçãozinho pra gente saber que tu tá aqui com a gente. Não esquece de nos seguir no Lab Ritual, porque lá a gente compartilhou um Reels reagindo a um vídeo bizarro que eu vi na rede vizinha. Então se tu quer ver esse vídeo e a reação desse vídeo, vai lá e nos segue no nosso Instagram, que é Lab Ritual. Um beijão e até o próximo vídeo.